Saudações alvinegras, meu nome é Sucinho, esse aqui é o canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Bom, hoje é terça-feira, dia 13 de janeiro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Bom, você também sabe que nós estamos gravando aqui na segunda-feira à noite para que o vídeo possa estar disponível amanhã cedinho, né? Assim como sai o jornal quentinho, né? Opa, lá ele! Assim como sai o Jornal da Manhã, né? A primeira edição, como chama, né? A primeira edição do jornal, assim também saía o nosso vídeo. Você sabe que aqui nós só fazemos um conteúdo, então eu te peço um pouco de paciência, porque o nosso vídeo é um pouco mais longo do que os vídeos normais, né? Geralmente nossos colegas fazem vídeos de 10 minutos e aqui nós fazemos um vídeo de aproximadamente 20, 23 minutos, é o máximo. Bom, então nós temos aqui alguns assuntos para falarmos do Botafogo. Sem contar, é claro, com aquela velha novela do Transferban. O Transferban, a realidade é uma só. Ninguém sabe de nada. O que todos sabem é aquilo que o John Textor falou e é aquilo que nós temos que acreditar. Que ele tem o dinheiro, correto? Que ele tem o dinheiro, mas que ele está ali tentando negociações. Para quê? Para que também sobre algum dinheiro em caixa, né? Para que ele não tenha que abrir mão, lançar mão de toda a sua reserva. Então, se ele puder pagar 50% e parcelar os outros, vai ser bom. Se ele puder conseguir um pouquinho mais de vantagem, vai ser bom. E se ele não conseguir nada, ele vai ter que pagar os valores ali exigidos pela FIFA, né, do Transferban. Então, essa é a questão do Transferban, que a gente não tem aí uma decisão, né, uma decisão. Também acreditamos que até o final da semana tudo estará resolvido, porque isso com certeza está atrapalhando algumas finalizações, né, de negócios. Jogadores que já poderiam estar ali treinando com o nosso elenco, no caso aí eu estou me referindo ao Medina. O Medina ainda se encontra vinculado ali ao Estudiantes, né, pelo menos na questão de pré-temporada. Ele se apresentou normalmente ao clube, ele me parece que já não tem mais vínculo contratual com o clube, mas está ali só como uma, vamos colocar assim, seria uma gentileza do Estudiantes e até mesmo uma esperança de que ele continue no clube, né? Mas uma gentileza de permitir que o jogador permaneça ali, mantendo a sua forma, fazendo as mesmas atividades do elenco efetivo do Estudiantes, enquanto se resolve a situação do jogador. Lógico que eu acredito que a esperança dos dirigentes do Estudiantes é que o empresário mantenha o jogador no time onde ele está atualmente, né? Vai fazer um contrato aí mais de 6 meses, um ano, não sei, mas essa é a esperança. Assim como nós temos a esperança de que ele chegue amanhã, né? Ou hoje, ou até mesmo durante a semana. Então, essa é a questão que o Transferban está impondo ao Botafogo. Por exemplo, o Botafogo já fez algumas negociações com alguns jogadores, mas que eles não podem ser apresentados porque também não podem ser inscritos. Ou o Botafogo está aguardando resolver a questão do Transferban para poder fazer a apresentação desses jogadores. É muito constrangedor você ter ali o jogador no seu plantel e não poder contar efetivamente com o jogador.
Esse é o caso, por exemplo, do Ítalo, zagueiro, e do Riquelme, né? Que já foram contratados. E também do Vidalba, né? Vamos supor que quisesse usar eles agora contra a Portuguesa. Não teria necessidade, não seria possível fazer essa inscrição, né, para que eles pudessem estar à disposição. Não seria possível fazer isso. Então, é complicado, fica muito complicado essa situação do transfer ban. Bom, mas vamos falando aqui sobre algumas negociações que o Botafogo fez e que essas negociações em breve estarão ali realmente concretizadas, vamos colocar assim, efetivamente concretizadas, porque, como falei anteriormente, a questão do transfer ban não permite que esses jogadores sejam inscritos, né? Então a inscrição é que garante que aquele jogador vai ser útil a você nessa temporada. Sem inscrição, o jogador não é útil. Ele pode ser útil ali no complemento, né, do plantel para treinamentos, mas efetivamente como jogador de campo, aquele que pode ser utilizado durante as competições, isso não vai rolar por conta do transfer ban. Mais uma vez entramos na condição do transfer ban. Então, o primeiro jogador é o Johan Hernandes. Johan Hernandes, ele tem 19 anos e tem 1,78 m. Ele é lateral esquerdo, é colombiano, ele pertence ao Milionários da Colômbia. Me parece que esse jogador vem por empréstimo sem custo, né? Vem por empréstimo sem custo e com uma opção de compras do Botafogo. O Botafogo passa a ter prioridade na contratação do jogador. Por que isso é importante? Bom, é importante pelo seguinte: vocês se lembram da questão do ponta esquerda? Daquele ponta esquerda venezuelano, agora eu esqueci até o nome dele. Ele é venezuelano que estava lá na Ucrânia e cujo passe pertencia a um time da Venezuela. E na hora que o Botafogo ia contratar o jogador, o time ucraniano fez a opção de compra. E aí adquiriu o jogador, e um jogador que custava 500 mil passou a custar para o Botafogo 3 milhões de euros. E aí o Botafogo não entrou num acordo com aquele jogador. Eu esqueci o nome dele. É um ponto esquerda. Venezuelano ele. Então o Botafogo não fez. Então essa é a mesma situação aqui. É um jogador que, fazendo uma boa temporada, o Botafogo fazendo a opção de compra, cara, um jogador que você pode comprar ali por 1 milhão de euros, você pode vender no final da temporada ali por 5, 6 milhões de euros. Você deve lembrar que foi isso que aconteceu com o Cuiabano, correto? O Botafogo pagou ali um valor simbólico ao Grêmio e vendeu o Cuiabano por um valor 6, 7 vezes maior do que aquele que ele pagou pelo Grêmio. Então a mesma coisa pode ser aqui com o Johan Hernandes. Eu vi alguns vídeos dele, até na live do Anderson Mota, e eu gostei do jogador. É um jogador bem ofensivo, é um jogador que tem bom drible, é um jogador, inclusive, que, guardadas as devidas proporções, eu falo até no trato com a bola, melhor do que o Cuiabano. Porque o Cuiabano é um jogador muito ofensivo somente, né? Ele é ofensivo, ele vai o tempo todo com a bola em velocidade. Ele não tem o Cuiabano não tem aquela noção de fortalecer o meio campo, né? De dar uma circulada na bola. O Cuiabano não é esse tipo de jogador. É claro que, como um jogador profissional, ele sabe fazer tudo isso. Mas eu estou falando de característica principal. A característica principal do Cuiabano é usar o corredor
Muitas vezes também ele usa a diagonal, mas essa diagonal já para dentro da área, e é um jogador que conclui bem a gol. Agora, me parece, pelo que eu vi do Johan Hernandes, é que ele trabalha melhor a bola. Ele consegue trabalhar melhor a bola, além de chegar bem na linha de fundo e de cruzar bem, tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita. Vi ele fazer muitas vezes essa movimentação de ir na linha de fundo, cortar para trás e com o pé direito fazer o cruzamento dentro da área. Tem um bom passe vertical, tem um controle melhor ali do meio campo também, né? Tem aquela característica ali de Alex Telles, né? Uma característica de um lateral esquerdo também mais clássico, vamos colocar assim, mais clássico. Então o Johan Hernandes é um jogador que já deve ter chegado, ou se não chegou, vai chegar essa semana, hoje, amanhã, não sei se já chegou, mas vai chegar e tá vindo para o Botafogo sem custos. Isso é muito importante para o Botafogo. E lógico, dentro daquela condição que eu expliquei para você, cara, viu que o jogador tem potencial, exerce a opção de compra para que você lá no final você já possa ter lucratividade com esse jogador, ter lucro com ele. O outro jogador que o Botafogo está aí negociando é o Cauã Diniz. Cauã Diniz é um volante, primeiro volante. Eu vi ali pelo Transfer Market e pelo SofaScore que ele é realmente um primeiro volante. Ele não tem aquela característica de jogar em 2, 3 posições do meio campo, jogar como volante, jogar de zagueiro, jogar de volante, jogar de lateral, não. Ali consta como ele como volante mesmo. Então, ele tem 21 anos e ele tem 1,84 m. No SofaScore está como 1,84 m. No Transfer Market está como 1,86 m. Mas isso aí não vai fazer muita diferença, são 2 centímetros apenas. E o que importa é que ele é um jogador alto, no estilo que o Botafogo está procurando para esta posição, né? Jogadores altos, de imposição física. Então, o Cauã Diniz, ele tem 1,84 m, ele é destro, ele é um volante e ele também está vindo sem custos. Só que, segundo aqui a informação até que eu vi no Anderson Mota e eu vi no TF, mas eu não sei ali quem é vamos dizer assim, o pai da criança, né? Aquele que deu realmente o furo. Também não me importa isso. O que importa é que eu sempre dou crédito para os canais que eu sigo, que eu sou inscrito, né? Que eu curto, que eu vou lá, faço a minha participação. E eu queria que você também fizesse a sua participação no meu canal, que você convidasse outros amigos para participar do nosso canal, né? Para ter ali mais um canal botafoguense para falar do Botafogo. Se você acha que eu falo muita besteira, não tem problema, você vai nos comentários e diz, cara, você fala muita besteira, não tem problema, você vai ser bem tratado. Essa é a realidade. Aqui é Botafogo sem mimimi, cara. Eu não tenho conversa fiada, eu não tenho chororô. Eu não fico aqui me lamentando porque você tentou me ofender ou porque você fez uma piada sobre os meus comentários. Nada disso, cara. Você vai ser bem tratado. Nós vamos dialogar, nós vamos conversar e nós vamos nos entender com tranquilidade. Então, o Cauã Diniz é um jogador nesse estilo, volante de marcação. É uma função que, na minha opinião, você pode procurar vídeos antigos meus, e eu falava, cara, todo time tem que ter pelo menos ali 3, 4 volantes. Porque volante é o seguinte, meu irmão, é cada enxadada uma minhoca. Cara. Você faz 3 jogos, leva 3 cartões. No jogo seguinte, no quarto jogo, já entra o segundo volante, que vai ter a mesma qualidade de você. Cada enxadada uma minhoca. Aí é mais 3 jogos, mais 3 cartões. Entra o terceiro volante, que vai levar o mesmo
critério, uma enxadada, uma minhoca. E aí volta o primeiro. E assim nós vamos, cara. Aí você fala, ah, mas por que isso? Ó, isso é uma frase muito utilizada no futebol, muito antiga do futebol, cara. É uma frase célebre. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas é o seguinte, cara. Ataques ganham jogos e defesa ganha campeonatos. Então você tem que ter quatro volantes, 3 volantes na pior das hipóteses. Cartão amarelo, 3 jogos, 3. Outro volante, 3 jogos, 3 cartões. E o terceiro, 3 jogos, 3 cartões. E vai fazendo o revezamento. O que importa é que a bola não chegue ao seu gol. Essa é a tônica do futebol. E você tem que ter ali 4, 5 zagueiros, né? 2 pela esquerda, 2 pela direita e um que seja ali um coringa, que possa jogar pela esquerda, pela direita, que possa fazer um zaga central, uma lateral direita, uma quarta zaga, uma lateral esquerda. Cara, e assim você vai. Entendeu? Meu irmão, passa a bola, mas não passa o jogador. É assim que se ganha campeonato. É assim que se ganha campeonato. Então, temos que ter 4 Barbosa e 4 Bastos ali na defesa, baixando o cacete nos atacantes adversários. Essa é a verdade do futebol. Não pode dar moleza, meu irmão. Tem que impor respeito. Então, o Cauã Diniz está ali. Estamos no aguardo do Medina, correto? Temos o Nilton, temos o Alan, e assim vai, meu irmão. É assim que nós vamos montando o time. O outro jogador que eu... assim, comentando um pouquinho mais sobre o Cauã Diniz, qual é a transação? Ele vem sem custos, mas não é sem custos. Eu vou te explicar melhor essa situação. O Botafogo está pegando 2 jogadores, que é o Segovinha e que é o Yarlen, Segovinha e Yarlen, e está emprestando ao América Mineiro. Vamos imaginar que o América Mineiro, por conta desse empréstimo, teria que pagar ali uma caução, né? Uma taxa de 500 mil para cada jogador. Ó, 500 mil para o Segovinha, 500 mil para o Yarlen. O Botafogo está abrindo mão dessa taxa, que eu não sei qual é o valor. E essa taxa está revertendo para adquirir o Cauã Diniz em definitivo. Então o Botafogo está adquirindo o Cauã Diniz em definitivo em troca desse empréstimo, desses 2 empréstimos, que com certeza teriam um valor, né? Teriam 100 mil para cada um, não importa. Então o Botafogo está contratando um jogador por 200 mil. Acabou. Essa é a realidade do empréstimo, né? Da aquisição desse jogador. Bom, aí o outro jogador que eu estava vendo aqui, até o Thiago Funk falando, é a questão do Ítalo, né? Que já foi contratado, já está no Botafogo, já está treinando. É um zagueiro que poderia ser escalado agora na partida contra a Portuguesa, mas que não pode ser utilizado por conta do famigerado transfer ban. Mas até aí nós já sabemos essa questão. John Textor tem dinheiro, está procurando ali uma facilitação de pagamento e em breve será apresentado e poderá ser utilizado. Então o Ítalo é um zagueiro jovem também, parece que tem 20 anos, 21 anos, não me recordo agora. Já tem vídeo que eu fiz sobre o Ítalo que está lá a idade dele, você pode consultar também. É um zagueiro destro, joga pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Você deve se lembrar que há poucos minutos eu falei sobre um zagueiro que fosse híbrido, né? Que jogasse tanto como zagueiro pela direita como zagueiro pela esquerda. E até mesmo como um líbero, né? Ele poderia utilizar o Ítalo como um jogador com 3 zagueiros. Porque no time que ele jogava na MLS, que eu acho que se não me engano era o Toronto, ele jogava numa linha de 3 zagueiros. Então, ele tem essa possibilidade. E o Ítalo, ele não foi ali inscrito ainda por conta ali do transfer ban.
Uma curiosidade sobre o Ítalo, eu falei isso no vídeo de ontem, é que o Ítalo, ele começou como centroavante. E eu expliquei que todo jogador de ataque, né, ele tem uma velocidade maior do que o jogador de defesa. É muito raro um jogador de defesa ser mais rápido do que um jogador de ataque. Correto? Então, isso deve dar ao Ítalo uma boa perspectiva na questão de velocidade na hora de compor a defesa. Por quê? Porque ele tem essa origem de ter sido um atacante, de ter começado como um atacante e que agora firma-se a sua carreira como zagueiro. Então o Ítalo deve ser um zagueiro bem veloz. Além de alto, né? Tem mais de 1,87 m, talvez até mais de 1,90 m. Tá tudo lá no vídeo que eu falei para você. Então o Ítalo pode ser uma grata surpresa, uma grande surpresa nessa linha de zagueiros do Botafogo. Bom, então é isso que nós temos com relação ao Botafogo. A questão do Savarino ainda não está bem explicada, não está bem definida, nós ainda não sabemos se ele realmente fica, se ele realmente vai. O Botafogo, cara, é difícil porque precisa de dinheiro, então o Botafogo precisa de abrir espaço na folha salarial. Vamos imaginar que ali o valor do Savarino em salários, pagaria o Johan, pagaria o Cauã e pagaria o Ítalo. E pagaria ainda mais um ou dois jogadores, só com o salário de um jogador. Correto? Então ainda não temos essa noção aí. Também a questão do Arthur Cabral, o Torino está fazendo as suas propostas, ainda não chegaram ainda num denominador comum. Cara, sai o Arthur Cabral, vai lá, busca o Spinelli, busca o Derek Lacerda, busca alguém para colocar ali, cara. Eu sempre dou opções. Spinelli, Derek Lacerda são opções para você colocar ali. Então, cara, é isso aí que nós temos. David Ricardo também ainda falta ali concretizações, né? Propostas mais concretas. Então, é por aí que nós estamos terminando o nosso vídeo. Então, meus amigos, é isso aí. Um grande abraço. Saudações alvinegras.